Começa agora. Aedas no ar. Olá, gente, tudo bem? Por aqui é Douglas Kissen e está começando mais um Aedas no Ar, o programa dos atingidos e atingidas das regiões 1 e 2 da Bacia do Rio Paraupeba e Represa de Três Marias. Aqui você tem informação sobre a reparação dos danos que foram causados pelo rompimento da barragem da Vale no dia 25 de janeiro de 2019 em Brumadinho. Fazemos memória das 272 pessoas que perderam suas vidas em decorrência do desastre-crime na mina Córrego do Feijão e renovamos nosso desejo por justiça e reparação integral. No programa de hoje, a gente fala sobre o fim do PTR, anunciado recentemente pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, e o ato realizado pelas pessoas atingidas na quinta-feira, 25 de setembro. Você confere também a decisão do juiz sobre o processo administrativo movido pelas IJs contra a Aedas, a determinação da liberação dos recursos para as assessorias técnicas independentes em toda a Bacia do Paraupeba. Você está ouvindo Aedas no ar. Na última quinta-feira, pessoas atingidas das 5 regiões da Bacia do Paraupeba e da Represa de Três Marias ocuparam as ruas de Belo Horizonte para participar do ato convocado pelo Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, em defesa do auxílio emergencial e do direito à assessoria técnica independente. O dia de luta teve sua concentração no INCRA, na região centro-sul da capital mineira. De lá, os atingidos realizaram uma marcha até a unidade Afonso Pena do TJMG, onde promoveram uma manifestação durante a manhã. Na sede do TJMG, lideranças atingidas, representantes do MAB e das ATIs foram recebidos pela juíza auxiliar da presidência, Marcela Maria Pereira Amaral Novaes, para uma reunião. O objetivo foi dialogar sobre as pautas que estão em andamento no tribunal, em especial a ação referente ao novo auxílio emergencial. De acordo com a juíza Marcela, o julgamento deve acontecer apenas em novembro, uma vez que ainda não foi definida pelo TJMG a Câmara de Direito Público que vai julgar a ação. Enquanto não acontece o julgamento, os atingidos seguem em luta ao lado de fora do TJMG. Faixas, cartazes e depoimentos evidenciaram os danos do rompimento e a importância da continuidade do auxílio emergencial, uma vez que a reparação não se faz presente no território, mesmo após quase 7 anos do desastre-crime. Isso é uma coisa absurda, uma coisa que não pode acontecer pelo seguinte, porque a gente não tivemos nenhum reparo, e principalmente na questão da saúde, né? Cidade doente, problemas mentais, psicológicas. Então, de forma alguma, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer porque o que acontece? As pessoas dependem disso aí, a gente depende. Esse é o relato do atingido Márcio da Silva, da comunidade Pires de Brumadinho. Problemas relacionados à saúde é uma das principais queixas da população atingida, que tem no PTR um meio para arcar com custos de medicações, como é o caso da atingida Maria da Glória de Jesus, do município de Mário Campos, que levou para a manifestação uma sacola de remédios, antidepressivos e outros medicamentos para denunciar os gastos que tem com a saúde. Hoje eu tenho depressão, sou diabetes, sou hipertense. Só meus remédios eu gasto mais de R$200, fora os que eu pego no posto. Né? Trouxe para mostrar, não trago na caixa, eu trago os remédios que tá aqui, né? A gente tá querendo saber se a reparação foi feita, e cadê? Que nós não vimos, a água tá suja lá. Nós não temos nada. Aí fica nós sofrendo lá com R$370. O dia do ato marcou também 6 anos e 8 meses do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão. A população atingida segue sofrendo na pele os danos do desastre-crime da Vale. Mesmo garantido na política estadual dos atingidos por barragens e na política nacional de direitos das populações atingidas por barragens, a ausência do auxílio emergencial é uma ameaça real para a população atingida a partir do mês de outubro. Ranúzia Neta, gerente-geral da Aedas no projeto Paraupeba, também falou conosco sobre o fim do PTR.
Ranúzia, como essa decisão de encerramento do PTR chegou nos territórios? Olá, Douglas. Olá, comunidades atingidas e demais ouvintes. Douglas, as pessoas atingidas estão indignadas, preocupadas, sobretudo porque essas pessoas, muitas dessas pessoas, têm o PTR como única fonte de renda. Sobretudo porque estavam aguardando o encerramento do programa para dezembro. Vir essa notícia do encerramento com 2 meses de antecedência ao que estava previsto causa uma surpresa, uma indignação, uma preocupação, sobretudo nesse cenário de instabilidade em que a reparação está incompleta, né? São 162 mil pessoas que recebem o programa e deixam de receber agora em outubro. E é importante também dizer que o programa de transferência de renda é mais do que um mecanismo de compensação financeira. É um elemento essencial para o fortalecimento socioeconômico das comunidades atingidas. A finalização desse programa, em um contexto de reparação incompleto, comprometerá essa dignidade e a subsistência de milhares de famílias no Paraopeba, na bacia do Paraopeba, além de prejudicar também os esforços de construção coletiva diante de uma reparação integral dos danos. Qual a importância do direito a um programa de transferência de renda em um território atingido por um rompimento de barragem? O PTR é uma medida de mitigação. O que significa isso, para reduzir os efeitos sociais e econômicos gerados pelo rompimento da barragem. A garantia desse direito ele é fundamentado na PENAB e na PEAB, sobretudo em uma região marcada por cenários de vulnerabilização social e econômica que são agravados pelos danos socioambientais, que são continuados associados ao rompimento. Ranúzia, infelizmente o fim do PTR já é uma realidade, dentro dos termos que já foram firmados no acordo judicial. Qual a perspectiva de direito das pessoas atingidas? Também tem se falado de um novo auxílio financeiro. Como isso pode se dar na prática? A perspectiva e a cobrança das pessoas atingidas é que esse direito não acabe agora. Está em andamento uma ação civil pública referente ao recebimento do auxílio emergencial, que indica sobre a criação de um novo auxílio financeiro de pelo menos um salário mínimo, sendo garantido o pagamento até o ano de 2031, ano que a empresa Ré apresenta em seus relatórios como prazo final da reparação. Enquanto aguardam as definições, as pessoas atingidas seguem em denúncias, manifestações e buscas de respostas enquanto esperam a decisão sobre esse direito, que é garantido em lei, tanto na PEAB, a política estadual, quanto na PENAB, a política federal. A EDAS segue os acompanhamentos das demandas das pessoas atingidas referente ao PTR e ao novo auxílio financeiro, seja nas reivindicações sobre os retornos dos pleitos coletivos que ainda não tiveram respostas e as dúvidas e os entendimentos sobre os que estão em andamento. Segue também apoiando tecnicamente nas elaborações de ofícios para os atores externos. As pessoas atingidas da região 2 também comentaram sobre o tema. Vamos ouvir a capitã Pedrina, integrante dos povos e comunidades de tradição religiosa ancestral de matriz africana. A reparação aconteceu, então auxílio emergencial já, auxílio emergencial já, auxílio emergencial já, auxílio emergencial já, é isso. Adriana Aparecida da Cruz, da comunidade Charneca, de Betim, lamentou a situação do Rio Paraopeba. O PTR é muito importante para a população, a população que mora na beira do rio, porque a população não tem culpa, a população não tem culpa do que aconteceu, ninguém esperava por isso. Ninguém anunciou que iria acontecer o que aconteceu, da Vale, os dejeitos, os peixes morrendo. E o pessoal fica à mercê da Vale. E a gente não tem culpa nenhuma de morar na beira do rio ali. E agora a gente recebeu a notícia com muita angústia, tristeza, porque não era para acabar agora. Primeiro que eles foram diminuindo o valor.
E as pessoas que não têm nem condições de comprar um remédio, tem que fazer tratamento, alimentação. Aí, assim, foi muito ruim. Para Jocely Andrioli, da Coordenação Nacional do MAB, a lei dos atingidos por barragens deve ser cumprida e o povo anseia por uma definição mais célebre do tribunal. Mas nós estamos chegando a um limite, viu? Não é ameaça. A realidade do povo é morte. A realidade do povo é desgraça. Então, não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Minas Gerais tem uma responsabilidade muito grande. Esse tribunal tem uma responsabilidade muito grande com o que está acontecendo aqui. Nós confiamos em vocês. Seguiremos acompanhando de perto as movimentações referentes ao julgamento da ação civil pública e vamos trazer atualizações aqui no Aedas no Ar e nas nossas redes sociais. Você está ouvindo Aedas no Ar. Na última semana, tivemos vitórias importantes no contexto da assessoria técnica para as pessoas atingidas na Bacia do Paraopeba e Represa de Três Marias. Quem chega agora para conversar com a gente sobre essas decisões e o que elas representam é o comunicador Diego Cota. Seja bem-vindo, Diego. Olá, Douglas. Olá, ouvintes. No dia 24 de setembro, o juiz Murilo Silvio de Abreu concedeu, através de decisão liminar, a suspensão do processo administrativo movido pelas IJs contra a Aedas. Com isso, estão suspensos todos os efeitos da decisão tomada pelas IJs no dia 5 de setembro, inclusive referente à rescisão do termo de compromisso firmado com a ATI das regiões 1 e 2. A medida mantém o vínculo da Aedas com o projeto de assessoramento técnico independente no processo de reparação integral dos danos causados pelo rompimento da barragem de Brumadinho, nas regiões 1 e 2, nas atividades relativas ao anexo 1.1. Segundo o juiz, não foi constatado evidente desvio de finalidade que justificasse a medida extrema de destituição imediata da ATI. Com a divulgação do procedimento administrativo movido pelas IJs contra a Aedas e a proliferação de desinformações nos veículos de comunicação, as pessoas atingidas manifestaram o apoio e confiança à sua assessoria técnica eleita para atuação nas regiões 1 e 2, como Rosemilda Fontes de Paula, a Rose, da comunidade São Conrado, em Brumadinho. Não entendo por que as IJs estão perseguindo a R1, epicentro de um crime hediondo, tentando tirar a nossa ATI, que ganhou na R1 e R2 com o voto democrático das pessoas atingidas, direito nosso. E com a Aedas que queremos continuar. A Deiva Maria da Conceição, da comunidade de Boa Esperança, reforça a relevância da Aedas na busca pelos direitos da população atingida. As ATIs para nós veio para somar nas nossas vidas, que ajudou nós muito e ajuda, entendeu? Então, assim, se eles tirar as ATIs de nós hoje em dia, nós não sabemos para quem procurar, nossos direitos, porque as ATIs ajudam nós nesse processo de luta árdua, porque é muito difícil. Então, assim, se nós não tivesse as ATIs, eu não sei o que seria de nós hoje em dia, entendeu? A Aedas pode contar com meu apoio total. Você está ouvindo Aedas no Ar. Vamos relembrar agora duas outras decisões que foram divulgadas no dia 22 de setembro sobre o direito à ATI nas regiões 1 e 2 da Bacia do Paraopeba. A primeira decisão proferida pelo desembargador Leite Praça rejeitou, ou seja, não autorizou, o pedido de tutela antecipada feito pelas instituições de justiça contra a decisão judicial que assegurou a correção de recursos para a garantia do direito à assessoria técnica independente na Bacia do Paraopeba, em especial nas regiões 1 e 2. No mesmo dia, o juiz Murilo Silvio de Abreu determinou liberação de recursos para as ATIs em toda a Bacia do Paraopeba e Represa de Três Marias. Segundo o juiz, a solução para a atuação das ATIs, abre aspas, afasta o risco de prejuízo e assegura a realização das atividades das ATIs relacionadas ao acordo judicial, notadamente ao anexo 1.1,
os projetos de demandas das comunidades atingidas, fecha aspas. Diego, qual o significado dessas decisões e quais consequências imediatas delas em relação à continuidade do trabalho das ATIs? Essas decisões, por enquanto, evitam o risco de paralisação dos trabalhos da AEDAS e corrigem um problema da distribuição de recurso entre as regiões. Cabe destacar que, em decisão proferida no dia 24 de agosto de 2025, o juiz Murilo apontou falhas no estudo da CANF, como critérios diferentes para a complementação de recursos das ATIs, reduções desiguais de equipe e cortes orçamentários sem justificativa, entendendo que isso fere o princípio da isonomia e poderia prejudicar o assessoramento das comunidades atingidas das regiões 1 e 2. E Diego, como ficam os valores destinados às regiões 1 e 2 com essa nova distribuição de recursos? Na decisão, o juiz Murilo fixou o valor de R$ 29.369.082,65 para o assessoramento das regiões 1 e 2 pela AEDAS. Além disso, concedeu um prazo de 15 dias para que a AEDAS apresente às IJs os novos planos de trabalho. Por fim, o Dr. Murilo delegou que as IJs ajustem, junto com as ATIs escolhidas pelas populações atingidas, as regras com que se dará o assessoramento técnico independente no âmbito do acordo judicial, observando suas decisões anteriores. A partir da última decisão, o processo administrativo segue suspenso até o julgamento final do mérito da ação. A decisão ainda pode ser revista em instâncias superiores, caso as instituições de justiça recorram. Contudo, se trata de uma medida de justiça diante de diversas investidas, inclusive da mídia, de desmoralização da AEDAS e principalmente para que as comunidades atingidas das regiões 1 e 2 permaneçam com a assessoria técnica independente que elegeram e que não cometeu qualquer irregularidade no uso dos recursos. A AEDAS segue comprometida com a transparência, buscando o direito de defesa, aberta ao diálogo e principalmente ao lado das pessoas atingidas. É isso, gente. Chegamos ao fim de mais uma edição do AEDAS no Ar. Continue acompanhando a gente nas redes sociais, no Instagram e no YouTube, pelo @AEDASMG. Eu fico por aqui, um abraço a todos vocês. Até mais. Este programa é produzido com os recursos provenientes do Acordo de Reparação. Honramos a memória das 272 joias ceifadas no rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Esta edição teve produção de Isis de Oliveira, João Dias e Diego Cota. A locução e edição é de Douglas Kissen. O design gráfico no YouTube e nas nossas redes sociais é de Aleph Rodrigues. A coordenação da equipe de comunicação é de Elaine Bezerra, sob a gerência de Diva Braga, gerente geral de participação informada do projeto AEDAS para a OPEBA.